Queridos irmãos, boa noite. Cá estamos, desta feita, às vésperas do Natal, onde nós falaremos sobre Jesus, o grande aniversariante deste dia. Antes, porém, gostaríamos de reforçar que hoje é o nosso último dia de trabalhos regulares na nossa casa. Estamos fazendo tudo à distância ou presencial nas emergências, mas faremos o nosso recesso para descanso a partir de amanhã, dia 17, voltando às atividades no dia 1º de fevereiro, com relação aos estudos, e a primeira segunda-feira do mês de fevereiro, e assistência espiritual, os trabalhos da quarta-feira. A primeira quarta-feira de fevereiro, dia 3 de fevereiro. Mas a notícia boa é que nós teremos o nosso tradicional plantão do Evangelho. Sempre às quartas-feiras, aí estão as datas. Na verdade, nós teremos 6 semanas de folga, mas apenas uma quarta-feira. Não faremos o plantão do Evangelho, é o dia 30 de dezembro. Então, no dia 23 de dezembro, na próxima quarta-feira, nós teremos o plantão do Evangelho, que é aquele tradicional formato em que nós conversamos sobre o Evangelho, explicamos sobre o Evangelho e todos podem fazer perguntas. Então, nós teremos um irmão cuidando do chat do Facebook e do YouTube. Vamos tentar fazer uma transmissão simultânea, YouTube, Facebook, e vocês poderão fazer perguntas, nós responderemos ao longo dos 30, 40 minutos, e após a irradiação, que já virou uma tradição deste ano de 2020, né, meus irmãos? Então aí está as datas do plantão do Evangelho, nós divulgaremos, vocês saberão. Podem, nas quartas-feiras, 19h30 desta feita, nós passaremos para 19h30. Todos poderão ficar ligados, então, no canal da Fraternidade Luz e Fé, plantão do Evangelho, vamos conversar sobre o Evangelho, enfim, vamos nos rever para não ficar a gente tão distante durante esse tempo. Combinado? Muito bem. Jesus e o Natal. Puxa vida, essa é a época do ano tão esperada, tão alegre, as crianças adoram. Aproxima-se o Natal. Com o Natal, os corações se abrem para as vibrações com Jesus. Aproxima-se do planeta Terra porque a maioria do planeta pensa no Mestre Jesus. Aproxima-se a falange, a equipe, aqueles trabalhadores muito próximos de Jesus. E o ambiente, esse ambiente de fraternidade, de alegria, de espontaneidade, de esperança, que acontece nesse momento, a fraternidade parece que aumenta, campanhas de alimentação para que as famílias tenham uma noite de Natal agradável, com alimentos, doação de cestas básicas, tantas coisas que acontecem nesta época. Gestos de bondade, gestos de compaixão, a serenidade, o perdão parecem que se elevam, parece que a gente fica mais aberto para este momento de religiosidade, meus irmãos. A esperança, a fé no futuro, enfim. Então, a vontade de abraçar, de reencontrar os familiares. Este ano teremos um Natal diferente, mas, enfim, celebrar as bênçãos do Criador. Celebrar com Jesus mais um ano que se passa e lembrar sempre deste mestre, deste professor, deste irmão,
porque afinal de contas ele nos ensinou a oração mais importante que nós conhecemos, o Pai Nosso. Ele disse, quando rezarem, rezem assim, Pai Nosso. Ou seja, somos irmãos, todos, inclusive ele, não é verdade? Então, meus queridos irmãos, quem não lembra desta cena formidável, no momento em que Jesus nasceu, ilumina-se a noite com este efeito físico provocado pelos anjos, pelos espíritos de luz que acompanhavam a encarnação do Mestre, meus irmãos. E eis que os pastores que cuidavam dos rebanhos naquele momento, naquele local, ouvem todos a seguinte frase que Lucas, no seu capítulo 2, itens 10 e 11, relata: não temais, pois eu vos trago uma boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje nasceu, na cidade de Davi, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Dizem os instrutores espirituais que esta voz foi ouvida por encarnados e desencarnados. Então todos foram avisados que a luz chegará ao mundo, a verdade, o caminho, chegar ao mundo para esclarecer a humanidade. Mas, meus queridos irmãos, qual foi a missão divina de Jesus? Qual o objetivo central da sua missão, da sua vinda, da sua reencarnação missionária? Porque é o Espírito puro, o Espírito perfeito, viria para uma encarnação apenas por uma missão, e foi exatamente o que aconteceu. Qual a missão de Jesus? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 4, os instrutores espirituais respondem. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. A vida verdadeira é a que é vivida no reino dos céus. Mas o que é esse reino dos céus? Onde fica? O que ele significa? Isso é o objetivo do nosso comentário de hoje. Vamos aprofundar nesta reflexão o que é o reino dos céus prometido por Jesus. Por que o seu ensinamento nos proporcionará este reino dos céus? Nós vamos pedir ajuda do Divaldo Franco, da psicografia do Divaldo Franco, neste livro fantástico, Dias Venturosos, escrito pelo espírito Amélia Rodrigues, em uma série que Divaldo Franco traz, uma série evangélica, 10 livros que esse espírito trouxe e escreveu para nós, com histórias do cristianismo primitivo, os diálogos de Jesus, naquela época heróica, de lutas fantásticas, para que esse ensinamento ficasse no seio da humanidade, meus irmãos. Porque passados 2000 anos, cá estamos nós, debruçados sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre o seu evangelho. Então, estava Jesus e Pedro conversando nas margens do mar da Galileia. Em frente à casa de Pedro, porque ele era um pescador, como todos nós sabemos.
E Pedro pergunta a Jesus: Mestre, falas a respeito do reino dos céus, mas como será este lugar? Onde fica e como é constituído? Então nós vamos trazer a vocês, nas palavras do próprio Jesus, a explicação. O reino dos céus é o recanto calmo e silencioso do mundo interior, onde repousam todas as ansiedades. Jesus começa explicando o reino dos céus, dizendo isso. Então, meus caros, não é um lugar, não é um local, é dentro da gente, porque é o recanto calmo e silencioso do mundo interior, onde repousam todas as ansiedades. E continua o mestre: enquanto se está na terra, os seus domínios ampliam-se pela consciência em tranquilidade. Grifei. Pelo dever retamente cumprido. Grifamos também. E domina o coração com bem-estar, envolvendo todo o mundo íntimo em harmonia. Não é isso que nós procuramos? Este bem-estar, esta alegria, esta paz interior, esta harmonia, pois o mestre diz que nós conseguimos isso com a consciência em tranquilidade. E pelo dever retamente cumprido. E o que é o dever, meus irmãos? O dever é a obrigação moral da criatura com Deus e com o próximo. É como eu devo me comportar com Deus e com o próximo. Este é o dever. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Este é o dever a que Jesus se refere. Então vejamos, o reino dos céus é um estado de espírito. É um estado, é uma situação emocional que alguma pessoa expressa em determinado momento da sua vida, que a coloca em paz, em harmonia, em alegria. Não é um lugar o reino dos céus, é um estado de espírito, é uma situação emocional que te dá tranquilidade. É o que nos fala o mestre. E ele continua: o reino dos céus proporciona alegria de viver, confiança no futuro, equilíbrio de ação, dá sentido à existência corporal, dá sentido e finalidade à existência corporal. A existência corporal passageira, temporária. Nós viemos para cá com prazo de validade, meus irmãos. É do berço ao túmulo. Nós sabemos, mas vivemos como se fôssemos imortais. E levamos uma vida despreocupada com o futuro, em construir este reino de Deus nos nossos corações, como se fôssemos imortais. Não raro ficamos amargurados na velhice, porque não construímos nada dentro. Chegamos na velhice com revolta, com amargura, com queixas, com mágoas, com ressentimentos, distraidamente. Então, o reino dos céus proporciona a alegria de viver, dá sentido e finalidade à vida, dá propósito, dá o ideal de vida, meus irmãos. É o que diz o mestre. E mesmo quando advém a morte física do ser, ei-lo, o ser, que se transfere para a imortalidade, vai para o lado de lá, vai para o plano espiritual, com a bagagem que ele tinha aqui no plano físico. Nós não ficamos nem melhores nem piores quando vamos para o lado de lá. A nossa bagagem moral é aquela que nós temos aqui.
Por isso o Mestre nos convida para renovarmos-nos. E ele continua: assim é o reino dos céus a que me refiro, e que a todos nos aguarda. A todos aguarda. A todos. As suas fronteiras não podem ser conhecidas, porque são infinitas. A sua constituição escapa a qualquer definição, somente podendo ser apreendida pela emoção e razão, que dispensam palavras. Lá não existe sofrimento nem medo. Lá não existe sofrimento nem medo. Você está interessado nisso, meu irmão? Você está interessado neste reino dos céus que o Mestre nos propõe, nos promete e diz que a todos nos aguarda? O que é que eu preciso fazer então para conquistá-lo? Este reino dos céus escapa a qualquer definição. E ele explica aqui: a alma que o alcança liberta-se das preocupações e ansiedades, usufruindo das alegrias que na terra jamais experimentou. Então, nós nos libertaremos quando conseguirmos conquistar, cumprir o nosso dever de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Nós nos libertaremos. E ele diz ainda mais: o amor é vivo e pulsante, irradiando-se em todas as direções, qual música divina, que enternece e sustenta a esperança, fundindo-se os corações uns nos outros, sem desconfiança nem precipitação. É um estado de confiança, um estado de integração, um estado de convivência. Por isso que nós temos que aprender a conviver. Por isso que a tolerância é uma virtude importantíssima, e a humildade, não é, meus irmãos? A benevolência, o perdão, que proporciona essa convivência harmoniosa, essa integração, porque lá no reino dos céus fundem seus corações, porque não há tristeza, não há doença, é paz e alegria sempre. É um estado de espírito. Diz o Mestre que o homem no mundo tudo mede pela pequenez de sua capacidade de entender a vida, não conseguindo possuir capacidade mental para superar os limites nos quais se encontra enjaulado pelo corpo. Aqui temos uma informação muito importante. O corpo físico limita muito o nosso espírito. É isso que ele está dizendo. E nós mal conseguimos imaginar como será este reino dos céus. Como será a vida no plano espiritual. Como será maravilhosa a condição de espírito sem corpo físico. Porque está enjaulado no corpo. E Jesus então dá a receita, dá o caminho. No entanto, porque a vida orgânica é transitória, a nossa vida do corpo físico, momento chega em que ele se liberta do cárcere pela morte e defronta o mundo da realidade, que ultrapassa a capacidade de antecipação e do qual, se não for vitorioso na luta contra as paixões e os vícios que o infelicitam, prossegue sofrendo, apegado aos interesses doentios a que se entregou. Então, vejam, meus irmãos, nós precisamos lutar contra as paixões e os vícios. As paixões são sentimentos elevados a um excesso muito alto. Por exemplo, meus irmãos, vou dar um exemplo. O ciúme é o amor que se alucinou no apego. O egoísmo é o amor que se apegou nas coisas do mundo, nas coisas materiais. O orgulho é o amor enlouquecido pela beleza física, pelo cargo,
pelos recursos materiais que possui. Então, são essas paixões que nós temos que vencer, que combater, porque também nós temos o altruísmo, que é a virtude, é o amor que se engrandeceu. Então eu consegui vencer as paixões, o trabalho, que é o amor que constrói, o amor ao trabalho, meus irmãos. O ócio, o estar sem fazer nada, não agrega nada para a nossa vida. Então, o mestre diz, lutar contra as paixões e os vícios do mundo material. São tantos. Estes que vencem experimentarão o reino dos céus. Os que não vencerem seguem apegados a interesses doentios, seguem com aflições, seguem com doenças, seguem com depressão, seguem com problemas, com angústia, com medo, com sofrimento. Percebem? Esta é a questão, meus caros irmãos. E fechando aqui, diz o mestre, dia virá, porém, que não está próximo nem longe, no qual as criaturas compreenderão a necessidade de preparar-se para conquistá-lo. Preparar-se para conquistá-lo. E envidarão, farão todos os esforços, entregando a própria vida física, a fim de desfrutarem deste reino dos céus por toda a eternidade. Não foi o que fizeram os cristãos primitivos, que iam cantando para as arenas dos gladiadores, dos leões? Não foram estes heróicos plantadores das sementes do Evangelho, lá há 2000 anos atrás, que acreditaram, confiaram e se entregaram para que hoje nós pudéssemos desfrutar destes ensinamentos? Exatamente. Então, veja o que diz o mestre, que as pessoas compreenderão a necessidade de preparar-se para conquistar o reino dos céus. Como é que eu me preparo? Com a minha reforma íntima, com o autoconhecimento, com o meu autodescobrimento, com a renovação dos meus hábitos, com a mudança de vícios para hábitos, hábitos ruins para hábitos bons. É assim que eu me preparo, meus irmãos, com trabalho na caridade, com benevolência, com tolerância para com o estilo de vida do outro, perdoando as ofensas que me fizerem. É assim que eu me preparo, é assim que eu me desenvolvo, é assim que eu conquisto no meu interior o reino dos céus. É o que nos diz o mestre. Então a nossa proposta é essa história da semente, meus irmãos. Plantemos neste Natal a semente do Evangelho no nosso coração. Reguemos esta semente para que ela cresça, para que ela brote, meus irmãos, para que ela se transforme numa árvore frondosa, onde muitos corações possam abrigar-se, para que ela floresça e frutifique. Seguindo o caminho das árvores boas que dão bons frutos, as pessoas que são úteis para a humanidade, não apenas para si, para todos. Porque, meus caros irmãos, o verdadeiro Natal, o verdadeiro presente de Natal é Jesus. E nós queremos trazer que a primeira frase dita pelos anjos, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas 2,14, naquele dia glorioso do nascimento do Mestre. Isto foi ouvido por todos os que estavam ali, encarnados e desencarnados. E nestas simples palavras, nestas 3 frases singelas, estão expressas o programa que Jesus veio realizar junto a nós. Nestas 3 frases, meus irmãos, está enunciado o plano de trabalho
para todos nós, seguidores de Jesus, todos nós cristãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. 3 frases. Glória a Deus nas alturas significa o imperativo de cada um de nós se consagrar no amor de Deus, a todas as suas criaturas, à natureza, aos animais, aos nossos irmãos, perdoando, tolerando os estilos de vida diferentes, sendo benevolente para com todos. Paz na terra traduz a fraternidade que nos compete realizar e incentivar no trabalho nosso de cada dia, todos os dias, todos os momentos. Paz na terra, sejamos pacíficos. O mestre dizia, bem-aventurados os pacíficos. Sejamos nós a mudança que nós queremos do mundo. Boa vontade para com os homens. Define as nossas obrigações de serviço espontâneo, de fraternidade, benevolência, tolerância e perdão. Então, meus queridos, o Natal exprime renovação da alma, renovação do mundo, nas bases do amor, da solidariedade, do trabalho, da tolerância. Puxa vida, queridos irmãos, aqui estamos nós, para agora, neste momento, desejar a todos um grandioso Natal. Nós trouxemos essa imagem do Mestre Jesus do lado do Pinheirinho, porque a nossa tradição, das nossas famílias, da nossa sociedade, as tradições tão belas, a família reunida no Pinheiro, em preces, cantando cânticos, a ceia de Natal, cada um dentro da sua possibilidade, mas a reunião da família, aquela alegria, que todos, meus caros, possam se conectar com Deus, que você possa se sentir verdadeiramente acolhido pela bondade de Jesus. Nestes momentos, não vou dizer que é o dia do Natal, mas é uma semana inteira. Nós estamos a uma semana do Natal, meus irmãos. Na semana que vem é o Natal, né? Então, que por um momento você esqueça as suas dores, seus maus pensamentos e se sinta verdadeiramente amado e feliz. Alguém te ama, Jesus te ama, pelo menos. Este é o Natal que nós, da Fraternidade Luz e Fé, desejamos a todos vocês. Que Jesus possa entrar no seu coração e fazer na sua intimidade o que ele fez um dia por toda a humanidade. Que o Mestre entre nos corações, que essa paz de Jesus te envolva e envolva toda a tua família, meu querido irmão. Feliz Natal. Assim seja. Muito obrigado. Fiquemos com esta imagem tão bela, tão acolhedora. Confiemos no futuro. Confiemos no Mestre Jesus. Busquemos a fé raciocinada que a filosofia espírita nos traz. Esta questão de compreender e acreditar porque eu entendi e compreendi. Fiquemos juntos, meus irmãos, em paz. Assim seja.